Vamos colorir comigo? Como alguém que não tem experiência nenhuma em colorir. Como vocês puderam ver no último desenho, eu fui com toda a sede ao pote e consegui manchar a página seguinte. Por isso eu tive que fazer esse toldo vermelho com verde e infelizmente não ficou 100% correspondente com a inspiração. Eu sempre busco inspirações para fazer os meus desenhos. E se você ainda não viu qual foi a inspiração desse, volta na publicação anterior que já tem aqui no nosso perfil. Esse desenho tinha características muito parecidas com o desenho da inspiração, e uma delas é essas portas e esses quadros na frente dessa cor de quadro negro, que é esse verde bem forte, e eu gostei muito. Além de que também tinha essa parede de tijolinhos. Eu fui pintando os tijolinhos que já tinham aí aparentes, mas eu senti falta de alguns e acabou que no final eu vim fazendo um pouco mais. Decidi partir logo para as plantinhas e para os detalhes de madeira. Então eu fiz os vasos que tem ali na beira da janela e fiz também as molduras das janelas. E aí eu vim com uma canetinha fine line preta para fazer alguns detalhes. Eu costumo usar ela principalmente nesses detalhes mais pequenininhos, que a madeira não fica tão aparente. Vim fazendo as flores rosas e assim como os tijolinhos, eu também fiz mais algumas para dar mais preenchimento e ficar um pouco mais parecido com a inspiração que a gente buscou. Vim com a minha caneta verde. Eu tenho pouquíssimos tons de caneta verde, então geralmente as minhas decorações de plantas e flores e folhas ficam todas muito parecidas. Mas infelizmente eu só tenho um kit de 18 cores, então é o que nós temos por agora mesmo. Eu sempre venho pintando primeiro a cor chapada e depois eu venho com uns pontinhos fazendo detalhes para parecer folhagens. Nas folhas que estão caídas, eu supus que elas já estavam mais mortinhas, então eu vim com uma cor mais forte de verde e com essa beirinha amarela para parecer flor queimada mesmo, folhas queimadas, aliás. Então, finalmente eu vim pintando a parede aqui do nosso café. Eu julguei que é uma cafeteria. E eu usei essa cor de nude bem clarinho, que é muito parecida com a cor que estava lá na inspiração, pra gente poder trazer esse destaque entre a cor da parede e os tijolinhos. Porque se eu tivesse pintado a parede toda com o marrom que eu tenho aqui, ela ia ficar toda muito igual e não ia dar destaque, ia só parecer uma parede marrom mesmo. Aí embaixo eu fiz esses detalhes de traçados pra ficar parecendo umas esquadrias mesmo, pra ficar bem parecido como tá lá na inspiração. Eu não coloquei o take aqui, mas se vocês quiserem eu trago um vídeo ensinando, apesar de ser super simples. Aí eu vim com esse marrom mais escuro, mesmo verdinho que eu usei nas portas, pra fazer semelhante a um lodo mesmo ali nas calçadas. Vim pintando a nossa fachada e depois a janela. Essa foi a parte que eu menos gostei, porque o tom de azul que eu tenho aqui é muito forte, então não ficou parecendo com vidro. Mas na janela da porta eu vim testando uma técnica que eu testei no papel ali em cima, se vocês puderam ver, e eu achei que ficou bem mais parecido com vidro. No nosso ursinho eu tive que vir com uma outra caneta, porque senão ele ia ficar da mesma cor da parede. E o avental dele eu pintei da mesma cor que tava esse bilhetinho que tava na porta, pra simular como se ele fosse o funcionário do mês, e por isso que tem um bilhetinho na porta falando dele. Quis trazer uma atmosfera já de fim de tarde, caindo à noite, então eu pintei o meu céu todo de azul e depois passei esse azul um pouco mais forte, mas eu confesso que não gostei muito do efeito porque não esfumou muito bem. Logo em seguida eu vim com a minha caneta branca pra finalmente dar os últimos retoques. Vim primeiro com a caneta acrílica esfumando ali em volta das nuvens e depois eu trouxe de volta os traços que eu tinha apagado com a caneta verde. E eu acabei tendo que refazer alguns detalhes por conta que a minha letra é muito grossa. Mas acabou que deu super certo. Eu finalizei as nuvens super branquinhas e depois vim dando os últimos detalhes de iluminação, que eu confesso que eu ainda não sou muito boa, então eu quase sempre coloco eles no mesmo lugar e até agora tem dado certo. Os vidros em si eu achei que ficaram bem legais, principalmente o vidro da porta, que eu consegui dar aquele efeito de um pouquinho mais embaçado. Eu fiz todas as sombras com a caneta cinza mesmo, já que era um final de tarde, eu achei que não estaria algo tão aparente. Seria uma sombra um pouco mais sutil, mas eu não ia deixar de fazer. Já estou finalizando os detalhes de brilho e vou deixar vocês aí com o resultado final. Me digam o que vocês acharam nos comentários e depois vão lá na inspiração pra ver se realmente ficou fiel.